Que a paz do Senhor esteja convosco, conosco, com cada um de nós. Como estão as coisas? Como está esse início de fim de semana? Todos nós merecemos, não é isso? Muito bom. E merecemos ainda mais, alcançaremos muito mais, se buscarmos essa recuperação, esse reequilíbrio, essa reenergização na fonte de todo bem. É o nosso convite. Esteja com Deus, esteja com o amor. E assim seja com todos nós. Hoje nós viemos falar, pensar, nos curar e espalhar a cura do medo. Medo, esse sentimento tão importante que dirige tantas vidas, tantas mentes. O que fazer para alcançarmos a cura? O que cura o medo? Será essa coragem temerária? Olha que palavra preciosa! Essa coragem que nós supomos a cura do medo é uma temeridade. Essa coragem que faz as pessoas praticarem esportes radicais, que arriscam a própria vida sem um maior sentido. Essa coragem que faz as pessoas comprarem e usarem armas de fogo, essa coragem absurda que nos leva a arriscar a vida do outro e a nossa mesma, sem qualquer necessidade, como os antigos duelos faziam com os homens, com os cavalheiros, com os homens de bem. Essa pseudo-coragem, essa temeridade resvala demais, nos faz nos aproximar demais ao suicídio. Não tem nada de cura, não tem nada de saúde, não tem nada de bom. Precisamos demais pensar nessa coragem e pensar no medo. Como nos curar do medo? A verdade é que não há um medo só, há dois medos. Um medo objetivo e um medo subjetivo. Do medo objetivo nós não precisamos nos curar. O medo objetivo é uma ferramenta de sobrevivência. Nenhuma criatura pode viver sem o medo objetivo. O que é o medo objetivo? É aquele que, diante de alguma ameaça concreta, real, nos faz preservar a vida. É o medo objetivo que nos auxilia a atravessar uma rua, a tomar as decisões mais corriqueiras do nosso dia. Ferramenta fundamental. Por que nos curarmos dela? Mas há também o medo subjetivo. Esse medo subjetivo é um medo imaginário, um medo que povoa as nossas mentes, que assombra as nossas vidas. É o medo do pode ser, do vai que. Um medo que infelizmente nós conhecemos tão bem e que nos paralisa a vida, nos paralisa a alma. Precisamos aí sim da cura desse medo subjetivo, que cronificado se revela pânico, que nos impede de funcionar, de ir até a padaria da esquina, de atravessar uma rua, nos impede de viver.
o pânico, a paralisia de alma. Há uma passagem no Evangelho que nos ajuda demais a entender o medo, o pânico, o medo objetivo, o medo subjetivo. E como nos curar. Aconteceu exatamente essa passagem depois da condenação e da execução de Jesus. Condenado e executado Jesus, os seus discípulos ficaram tomados de pânico, tomados de um medo subjetivo que os paralisava. Como isso aconteceu? Eles se trancaram numa casa, tentando fugir de qualquer possibilidade de serem encontrados pelos inimigos de Jesus. Ali trancados, paralisados de medo, foram visitados por Jesus. Porque já vimos, é claro, que a cura do medo não é a coragem, que a coragem é uma temeridade que tantas vezes se torna sinônima de suicídio. Suicídio. O medo do duelo que nos faz optar entre homicídio e suicídio não é uma solução, não é uma cura, muito pelo contrário, é uma terrível doença. Pois naquela situação, trancados, imobilizados de medo, os discípulos foram visitados pelo Mestre, uma aparição do Mestre, uma materialização de Jesus os visitou. E nós somos também convidados a vencer o medo, a superar a nossa condição animal. Porque o medo é uma herança animal que, bem apropriada, nos fará sobreviver, nos fará nos defender, nos fará preservar a própria vida. Porque é isso que o medo instintivo faz com todos nós. Mas o medo humano, ao contrário do medo animal, é esse subjetivo que nos paralisa e que, para a cura do qual, nós precisamos também que a fé entre nas nossas casas mentais. Mesmo trancados à vida, trancados ao mundo, paralisados de medo, justamente por isso precisamos nos abrir à cura do medo subjetivo, que é a fé. Para isso, para avançarmos nessa cura do medo subjetivo, precisamos entender que as nossas mentes são disputadas por duas grandes forças. A primeira força é o caos. E a tese do caos é: qualquer coisa pode acontecer com qualquer um, a qualquer momento. Quando você assiste um filme de terror, é a tese do caos. O inimigo da luz, o inimigo de Jesus. Quando você assiste um programa jornalístico de escandaloso, rancoroso, que espalha esse medo em todas as mentes, nós ficamos com a sensação de que qualquer coisa pode acontecer a qualquer um, a qualquer momento. Claro que isso nos paralisa, claro que isso nos fecha a qualquer possibilidade de vida. Mas há uma tese contrária à tese do caos, que é a tese de Deus.
A tese de que qualquer coisa pode acontecer com qualquer um a qualquer momento tem como antídoto, esse veneno tem como antídoto a tese de Deus que diz: não cai uma folha de uma árvore que não seja pela vontade de Deus. Se a tese do caos nos amarra, nos escraviza ao pânico, porque qualquer coisa pode acontecer com qualquer um a qualquer momento, a tese de Deus, pelo contrário, nos cura desse medo subjetivo. Pela fé, pela confiança, pela certeza de que estamos num hospital perfeito, que o hospital de Deus é um hospital perfeito, que a escola de Deus é uma escola perfeita, que tudo é terapêutico no hospital de Deus, que tudo é pedagógico na escola do Pai. Não há o que temer. Não há ameaças reais no mundo. As ameaças reais são enfrentadas pelo medo objetivo e esse nós não precisamos abrir mão. Mas, fora esses medos concretos, essas situações concretas, esse medo imaginário que nos paralisa, precisa e só pode ser superado pela certeza da onipresença, da justiça, da onipotência de Deus. Não há injustiça, não há o mal. Nada pode realmente acontecer conosco de mal. Porque estamos todos, e o tempo todo, sob a regência do amor perfeito, da justiça perfeita, do bem absoluto. O que há a temer sob uma força de tal magnitude? Nada. Nada há a temer. Superaremos todos os medos pela certeza de Deus. Veja o que você acha dessa realidade, dessa verdade tão importante nas nossas vidas. Na passagem de Lucas, capítulo 24, versículos de 50 a 53, versículo final do Evangelho de Lucas, fala dessa parte final das aparições de Jesus após a sua morte. Porque Jesus, quando entrou na casa onde os discípulos estavam trancados, ele, segundo essa passagem de Lucas 24, de 50 a 53, diz que Jesus os levou para fora, tirando-os do imobilismo, como quando curou o paralítico, que diz: levanta-te, toma tua cama e anda. Também ele disse aos discípulos paralíticos ou paralisados que saísse daquela casa, que fosse ao mundo. E levantando as suas mãos, os abençoou. E aconteceu que, abençoando-os, ele, Jesus, se apartou deles e foi elevado ao céu. Nada disso eles veriam se ficassem paralisados no medo. E adorando-o, eles tornaram com grande júbilo, com grande alegria para Jerusalém. E estavam sempre no templo, louvando e bendizendo a Deus. Essa alegria, essa conexão com Deus, é fruto da vitória sobre o medo.
essa vitória fundamental que precisamos hoje. E o comentário trazido por esse livro, Como Pombas e Cobras, que está à disposição, que ajuda as pessoas a fazer o Evangelho no lar, prática de defesa espiritual urgente para todos nós. Os interessados podem nos buscar através do MSN, do Facebook, Maurício Somignani. No comentário nós dizemos assim: ao contrário do medo objetivo, o medo subjetivo é mau conselheiro. Esconde-nos atrás de prisões erguidas para a defesa. Mágoas e culpas, preconceitos e prevenções, controles e ansiedades são peso inútil. A vida não é o caos da ciência, o salve-se quem puder do jornalismo, a luta pelo ter da publicidade, a guerra contra a morte da medicina materialista. A vida não é isso. A humanidade tem origem, condutor, caminho e sentido. Não existe o caos que nos tentam fazer crer. Originários do amor, caminhamos para o amor, protegidos pelo amor. Esmagado pelo medo, nós nos defendemos, atacamos, rebanho rebelde. Mas o bom pastor sempre estará conosco. Nos conhece pelo nome e conduzirá os que o ouvirem, os que acreditarem em Deus, os que permitirem que o Cristo interior renasça, conduzirá os que o ouvirem ao celeiro de Deus. A paz, a vitória sobre o medo, a superação de todos os problemas exige confiança. Ninguém pode resolver qualquer problema sem uma mínima confiança. E com a máxima confiança, nós resolveremos todos os problemas. Porque todo bem vem de Deus. E os eletrodomésticos, que são tão úteis para uma família, para uma cozinha, para uma pessoa, serão completamente inúteis se não estiverem conectados à fonte. Assim somos nós. Nós também não resolveremos qualquer problema se não estivermos conectados à fonte. O que nos desconecta da fonte é o medo crônico, medo subjetivo. E o que mata o medo, o que nos cura do medo, é exatamente a fé. Estude isso na sua vida, na vida das pessoas à sua volta. E cure-se. Curemo-nos todos, definitivamente, do pânico, do medo subjetivo, da tese do caos, de que qualquer coisa pode acontecer com qualquer um a qualquer momento, a neurose que domina os nossos tempos, pela certeza de que não cai mesmo uma folha de uma árvore que não seja pela vontade de Deus, que tudo que nos acontece é para o nosso bem, que Deus escreve certo por linhas tortas, que nada existe, nem pode existir digno de medo. Confiemos, seguindo a música, nos momentos mais críticos das nossas vidas, que estão se aproximando ainda mais, cada vez mais, para todos nós. Seguremos na mão de Deus e sigamos. Segura na mão de Deus e vai. É assim que todas as vitórias chegarão às nossas mãos.
Muito prazer em estar com cada um de vocês aqui. Muito boa noite, Maria José, Paula Maria, Mônica Silva. Uma alegria estar com todos vocês. Lembrem-se, tragam sim os nomes de parentes, de conhecidos. Precisamos demais dessa solidariedade e os outros precisam demais da nossa fé. Abram suas vidas, abram seus corações para a certeza do bem, para a certeza de que nada nos ameaça quando estamos com Deus. Um grande abraço a todos vocês, Maria Lúcia Duarte Gênio, Sayonara Angélica. É uma alegria estarmos atravessando nossos desafios juntos. Maria Del Pilar, muito legal estarmos juntos. Que essa certeza, essa amizade, afaste todos os problemas, porque sim, se correr o bicho pega, se ficar o bicho come, mas se juntar, especialmente se nos juntarmos com Deus, o bicho foge. Qualquer bicho, qualquer problema, com a confiança e com a fé, será superado. Assim seja. Um grande abraço para todos nós. Ótimo final de semana e até amanhã.